Olá amigos, boa noite. Mais um vídeo. Eu gosto de um videozinho, mas essas são as resenhas que eu sempre faço com vocês aqui quando eu termino a leitura de um livro bacana, um livro sugestivo, né? E hoje não é diferente. Tá aqui, ó. O Fim do Poder. Muito interessante, viu? Olha aí, ó. O autor dele é esse cara aqui, ó. Moisés Naim. Ele é venezuelano. É da Venezuela. É um livraço. Adorei. Grosso e muito bem embasado. Ele fala muito bacana aqui, ele faz uma análise do fim do poder. Considerando-se que o poder, ele é fatiado em diversos aspectos no mundo todo, nos países, nos valores, nas culturas. Em tudo, na vida humana, na humanidade, nós temos poderes. E ele analisa aqui o fim dos poderes. Ele mostra aqui que nós, de certa forma, os poderes estão mudando o mundo e abalando os modelos tradicionais na política, nos negócios, nas igrejas e, por que não, na mídia. Olha só, viu? Muito interessante, né? Muito interessante esse livro aqui. Como sempre, eu trato de fazer marcações com a caneta aqui dentro, daquilo que me chama a atenção, né? Que me motiva mais. Eu marco. E depois, em cima disso, mais ou menos, é que eu venho aqui comentar com vocês, né? Que eu comento aqui exatamente sobre isso, né? Então, eu tenho aqui, logo para começar, a degradação do poder. Ele fala muito disso aqui, né? Que o poder está sendo degradado, está se degradando. Por vários motivos. E eu anotei já logo de cara aqui, que eu vou ler para vocês para ter uma ideia, né? Para ter um embasamento desse livro. O que mudou? O que mudou? Então vejam só, uma leitura rápida aqui para ter uma ideia. São as regras que governam as eleições, os arsenais dos exércitos e das forças policiais. O fato de se dispor de grande capital, ter acesso exclusivo a determinados recursos naturais, poder gastar mais que os outros em publicidade, saber fazê-lo melhor, ter tecnologia ou as marcas mais cobiçadas pelos consumidores, possuir uma fórmula secreta e até mesmo a autoridade moral dos líderes religiosos ou o carisma pessoal de alguns políticos. Então veja quantos aspectos, né, de nichos de poderes ele já anunciou aqui nesse começo, né, que eu anotei. No entanto, no decorrer das últimas 3 décadas, 30 anos, as barreiras que protegem o poder foram se enfraquecendo num ritmo muito rápido, como irei mostrar ao falar sobre política interna e internacional, economia, guerra, religião e outras áreas. As causas subjacentes a esse fenômeno estão relacionadas não apenas com transformações econômicas e demográficas e com disseminação das tecnologias de informações, mas também com mudanças políticas e profundas alterações nas expectativas, valores e normas sociais. Essas tecnologias de informação, que incluem a internet, mas não se limitam a ela, desempenham um papel significativo em moldar o acesso ao poder e o seu uso. Mas a explicação mais fundamental da fragilização das barreiras ao poder está relacionada com as transformações de fatores tão diversos como o rápido crescimento econômico de muitos países pobres, padrões migratórios,
medicina e sistemas de saúde, educação e até mesmo atitudes e tradições culturais. Em resumo, com mudanças no âmbito das condições e nas possibilidades da situação humana nos tempos atuais. Veja só que análise bem abrangente e específica da mudança de poder, sobretudo na degradação dos poderes. Afinal, o que mais distingue hoje nossas vidas das de nossos ancestrais do passado não são as ferramentas que usamos ou as regras que governam nossas sociedades. É também o fato de sermos muito mais numerosos no planeta, vivermos mais tempo, termos uma saúde melhor, sermos mais letrados e instruídos. Hoje em dia o planeta tem muito mais gente do que antes, que não sofre de necessidade desesperada de alimentos. Milhões de pessoas dispõem de mais tempo e dinheiro para dedicar-se a outras ocupações. E quando não estamos satisfeitos com nossa situação, é mais fácil e barato do que era mudar e tentar a sorte em outro lugar. Com o aumento de nossa proximidade e da nossa densidade populacional, e também da duração e riqueza de nossas vidas, nossos contatos com os demais também se estenderam, e isso ampliou nossas aspirações e oportunidades. Sem dúvida, saúde, educação e prosperidade estão longe de ser universais hoje em dia. A pobreza, a desigualdade, a guerra, as doenças, o sofrimento social e econômico persistem, mas as estatísticas gerais de expectativa de vida, alfabetização, mortalidade infantil, nutrição, nível de renda, nível de instrução e desenvolvimento humano mostram que o mundo mudou profundamente, junto com as percepções e atitudes, e mudou de maneiras que afetam diretamente os termos em que o poder é considerado, é conquistado, mantido e perdido. Veja só, então o poder ele é conquistado, mantido, mas é perdido também. Ao longo da história humana, da humanidade, a gente percebe, não é? Os diversos padrões e modelos de poderes, não é? Que foi até onde deu, depois ele despencou. Poder romano, quanto tempo ele não durou? Depois espinguelou, não é? E outros poderes, então, hoje, principalmente nos tempos de hoje, nós podemos perceber que é um poder aí que se enraiza cada vez mais, é chamado poder econômico, né? E atrelado a ele, o poder econômico, tem o poder político. E ao poder político também tem um poder cultural, poder industrial, dos empresários que detêm o din-din. Aquela velha história, 99% é pobre, não tem dinheiro, trabalha, fica na mão dos poderosos. Então, poderosos, palavra que vem de poder, aqueles que detêm o poder, 1%. 1% tem o poder do din-din no mundo. 1%. Então veja, analisando um pouquinho, né, esses nichos de poder, quanta coisa a gente pode abordar, pesquisar, não é? Estudar do poder. E esse livro aqui, ele é muito bom porque ele explica aqui o fim do poder. O poder não é efêmero, não é constante, não é eterno, ele é efêmero. Há quem diga, por exemplo, nesse livro aqui, é muito comentado, que o próprio Estados Unidos já está perdendo poderes, tanto econômico quanto industrial, poder militar, para a China. Para a China, que está, até o Brasil é citado nesse livro aqui, como um país em desenvolvimento e que amanhã ou depois poderá estar assumindo uma postura de grande, de poderoso. É o Brasil. A China está já colocada como já, né, um degrau ou dois mais acima, já na conquista do poder. Então, e há outros aspectos menorzinhos de poderes, né? Fala, por exemplo, de países pequenininhos aí que tem algum poder. Tem poder de veto na ONU, né? E por aí vai. Então esse livro aqui não dá para falar muito dele, porque é muito assunto. Mas eu estou mostrando a vocês aqui para que vocês procurem
ter o hábito da leitura para conhecer mais as coisas, né? A cultura depende da leitura. Viu como rimou? A cultura depende da leitura. É um conhecimento que você adquire lendo, mas lendo bons livros, bons títulos, como eu sempre faço aqui, né? Esse cara aqui, o Moisés Naim, é fantástico, cara. Muito bom, né? Então, por exemplo, ele diz assim, a palavra dele: agrupei todas essas mudanças em 3 categorias de transformações revolucionárias. 3 categorias de transformações revolucionárias. Então veja só, que, a meu ver, definem nossa época. Hoje. Quais são essas 3 aqui? Vamos ver. A revolução do mais. É isso que vocês ouviram aí. A revolução do mais. Depois, a revolução da mobilidade. Revolução da mobilidade. E a terceira, a revolução da mentalidade. Revolução da mentalidade. Então as 3 de novo aqui para você ter uma ideia e guardarem um pouquinho, porque dá para pesquisar isso aí no Google, viu? Ele agrupa então essas mudanças em 3 categorias de transformações revolucionárias que mexem com o poder. Vamos explicar uma a uma aqui, rapidinho. A revolução do mais, que se caracteriza pelo aumento e abundância em tudo. O número de países, no tamanho das populações, padrões de vida, índices de alfabetização, melhoria na saúde e na quantidade de produtos, partidos políticos, religiões, tudo isso aí a mais. Aí vem a segunda categoria, da mobilidade, movimento, quer ver? Temos mais tudo, se referindo à anterior. E além disso, esse mais gente, mais produtos, mais tecnologia, mais dinheiro, se movimenta. Olha a segunda aí, a revolução da mobilidade. Se movimenta com uma intensidade inédita e com um custo menor, chegando a todos os cantos do planeta, inclusive alguns que havia pouco eram inacessíveis. Então há uma mobilidade, nesse sentido que ele falou. Terceiro, a revolução da mentalidade, diz ele aqui, que reflete as grandes mudanças nos modos de pensar, nas expectativas e nas aspirações que vêm acompanhando essas transformações. Muito interessante, né? Essas 3 revoluções que ele cita, né? Muito interessante. A degradação do poder é algo novo? Pergunta ele aqui. É algo verdadeiro? Então, aí eu grifei aqui embaixo. As mudanças que discutimos aqui têm beneficiado inovadores e novatos em muitas áreas, incluindo, infelizmente, piratas, terroristas, rebeldes, traficantes, falsificadores e os que se dedicam aos crimes pela internet. Tais mudanças têm produzido oportunidades para ativistas pró-democracia, assim como para partidos políticos radicais com programas muito específicos ou extremistas, e criado caminhos alternativos de influência política que driblam ou rompem a estrutura interna, formal e rígida do sistema político, tanto em países democráticos como nos autoritários. Está vendo? Em geopolítica, pequenos atores, sejam países menores ou entidades não estatais, ganharam novas oportunidades de vetar, interferir, redirecionar, causar graves entraves gerais aos esforços conjuntos de grandes potências e organizações multilaterais como o FMI, Fundo Monetário Internacional, para citar apenas alguns exemplos. Por exemplo, quer ver aqui? O veto da Polônia às políticas de baixa emissão de carbono na União Europeia, as tentativas da Turquia e do Brasil de sabotar as negociações das grandes potências com o Irã a respeito do seu programa nuclear. Sabe que o Brasil sabotou isso aí? Porque o Brasil também tem seu programa nuclear, lá em Peró, Sorocaba,
no seu submarino atômico, está enriquecendo urânio lá, viu? Por isso, tá vendo? A revelação de segredos diplomáticos dos Estados Unidos, feito pelo Wikileaks, né? A contestação de Gates Foundation da liderança da Organização Mundial de Saúde na luta contra a malária e a multiplicidade de novos participantes de diversos tamanhos, origens e natureza nas negociações globais sobre comércio e mudança climática, além de numerosas outras questões. Esses pequenos atores, novos e cada vez mais importantes, são muito diferentes uns dos outros, como são também as áreas onde competem, mas têm em comum o fato de não dependerem mais de porte, ou seja, do tamanho, geografia, história, ou de uma tradição arraigada para deixar sua marca. São os pequenos. Organizações pequenas e incipientes conseguem rapidamente operar no plano internacional e ter repercussão global. Representam a ascensão de um novo tipo de poder, vamos chamá-lo de micropoder, que antes tinham pouca chance de sucesso. Hoje em dia, o que está mudando o mundo tem menos a ver com a rivalidade entre mega atores do que com a ascensão de micropoderes e sua capacidade de desafiar com sucesso os mega atores, os grandes, os países gigantes, e por aí vai. Eu acho muito interessante esse livro por causa disso. Você começa a entender aqui, perceber que tem micros poderes hoje por aí que estão minando grandes empresas, países gigantes, ONGs, tem ONGs aí mandando em tudo, alterando a ordem, né, dos fatores. ONGs. Agora é bom que se diga, ONGs o quê? Às vezes pagas e sustentadas por organizações políticas, não é? Por empresários. Então, na medida que a gente vê muitos poderosos, detentores de poderes, a gente percebe também que está caindo. O poder está se degradando. Você quer ver um poder que está degradando aqui no Brasil? Isso aí vai que nem um jato empinando para baixo? Poder político. Poder político. É um poder. O Congresso Nacional. Está um lixo. Está uma vergonha. O que estão fazendo lá. Mas a gente percebe que está se degradando aquele poder lá. Por quê? É tamanha a corrupção, é tamanha o namoro deles com ideologias de esquerda, que aqui no Brasil não aceita, que eles estão perdendo o terreno. De cada 10 brasileiros que você consultar, o que você acha dos políticos, 11 eu falo assim, uma merda. Tá? Então, é um poder, veja como está degradando esse poder, quando deveria estar ao lado do povo, ao lado da nação, ao lado do presidente da República, muito pelo contrário. Esse poder, chamado poder político, os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Eu não quero colocar aqui o presidente Bolsonaro e sua equipe de governo, não. Ela é a grande vítima desse poder viciado, que está apodrecendo, está deteriorando. Poder político. Nós temos poderes pelo mundo, né? Países gigantescos aí que estão quebrando. O próprio Estados Unidos, como disse, ele não está nessas coisas mais não. Tem gente menorzinha aí que está peitando eles aí, viu? Está peitando. Então, esse é um livraço que fala sobre esses aspectos. Eu tenho tanta coisa anotada aqui, que, por exemplo, aqui, curtinho, avaliar o declínio da Europa. A Europa é um conglomerado de países, não é? Que está em declínio. Primeiro, você quer ver? População é velha. População é idosa. Está caindo. E não está vendo uma renovação de cultura, de costumes. É um poder que está deteriorando. Então está aqui. Avaliar o declínio da Europa e a concomitante ascensão do bloco BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Olha o Brasil no BRICS aí. Esse BRICS é o bloco em ascensão. BRICS.
B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e A, África do Sul, BRICS, Sul, S. Tá vendo? Então, avaliar o declínio da Europa e concomitante a ascensão do bloco BRICS tornou-se o grande tema de debate da geopolítica atual. O Brasil, enquanto um país emergente, fazendo parte desse BRICS, desse conglomerado, ele começa a despontar. Tem gente de olho aí. Amanhã depois o Brasil vai ser das potências mundiais. Tá? Então, esse livro aqui é venezuelano, hein? Olha o que ele fala aqui, tá vendo? Muito interessante, né, essa colocação dele. E eu estou grifando aqui, né? Além disso, o efeito cumulativo dessas mudanças acentuou a corrosão da autoridade moral e da legitimidade dos poderes em geral. Todas as pesquisas de opinião revelam que uma importante tendência mundial é a perda de confiança nos líderes políticos. Acabei de comentar aí, né? Nos especialistas, nas instituições públicas, nos empresários, nos meios de comunicação. A Globo é o plim-plim aí perdendo a legitimidade. Para grande parte das pessoas, os líderes da sociedade têm menor credibilidade, são menos dignos de confiança. Falou tudo. Menos digno de confiança. As eleições estão aí. Estão chegando aí. Eu tenho observado aqui na minha cidade. Eleições municipais para prefeito e vereadores. Não mudou nada. A propaganda, a publicidade é a mesma coisa de sempre. Estão enchendo a minha casa de lixo, de santinho, a rua, entendeu? Não mudou nada, é a mesma coisa. Aí o que mudou um pouquinho é que eu estou pegando mais no Facebook os vídeos que eles fazem. Mas a mesma porcaria, não falam nada, não, sabe? Fala, mas não diz. A televisão então é outro lixo. Eu estou desligando. Propaganda política eu desligo. Não muda nada. Não houve progresso nenhum. Eu chego até a gozar dos caras que aparecem aí fazendo publicidade. Vocês querem ganhar dinheiro. Estão querendo arrumar um empreguinho de vereador para ganhar bem, porque vereador ganha bem. Ganha bem. Se não fosse remunerada a atividade de vereador, não teria nem voluntário, candidato. É porque ganha, entendeu? O poder é um fator em todos os campos em que tenhamos de lutar, competir, organizar. Política internacional e guerra, política nacional, negócios, investigação científica, religião, filantropia, o ativismo social, relações sociais e culturais de todo tipo. O poder também tem um papel nas relações amorosas, familiares, mais íntimas, assim como em nossa linguagem e até mesmo em nossos sonhos. Poder é inerente ao ser humano, né? O ser humano, às vezes, sem perceber, está assumindo pequenos nichos de poder. O chefe da casa, o homem, tem um poder. Ele ascende sobre a família como aquele que a sustenta, que a dirige, que a conduz. Nem todos, né? Mas a maioria, não é? A mulher está adquirindo um certo poder na sociedade. Por quê? Hoje ela vai trabalhar, ela ajuda o marido na economia doméstica. Então ela adquiriu um poder, não é? Quem perdeu o poder, por exemplo? Professor. O que fazem com ele hoje na sala de aula? Esses marmantes, esses bandos de idiotas, imbecis, agridem professores, transformam a sala de aula num antro de bagunça. Então, se a gente analisar bem, o mundo está permeado de poderes, mas a maioria desses poderes estão perdendo, estão se degradando, tá certo? E esse livro, ele fala um pouquinho de tudo isso, gente, é um livraço. Eu acabei de ler, tem tanta coisa aqui que eu estou meio perdido para comentar com vocês. Como falar sobre o poder? Putz, tá tudo riscado aqui, viu? Tá tudo riscado, gente. Vamos pensar, por exemplo, naquela foto já ritual do grupo de chefes de Estado e de governo reunidos no G8, o grupo dos 8 países mais industrializados do mundo.
Nela, vemos o presidente dos Estados Unidos, chanceler da Alemanha, presidente da França, primeiro-ministro do Japão, primeiro-ministro do Canadá e outros do seu nível. Cada um deles está no poder. Enquanto isso, são pares. E, de fato, cada um deles tem um bocado de poder. Será que esse poder deriva do prestígio do seu cargo, de sua história e dos rituais que os acompanham? Ou vem mais de terem vencido as últimas eleições? Do fato de comandarem uma grande administração civil e militar? De sua capacidade de autorizar, com uma simples assinatura, o gasto de bilhões de dólares arrecadados por impostos pagos por seus cidadãos e pelas empresas de seu país? De onde deriva o poder do chefe de Estado desses 8 importantes países? Obviamente é uma combinação de todos esses fatores e de outros também. Isso é o poder como força palpável, mas difícil de decompor e quantificar. Agora, com a mesma foto em mente, imagine a liberdade que tem ou as limitações que esses líderes enfrentam para usar seu poder em diferentes situações. O que terá acontecido durante a própria reunião de cúpula? Que problemas foram discutidos? Que acordos negociados? E, em cada caso, quem conseguiu seus objetivos? Será que o presidente americano, rotulado com frequência como o homem mais poderoso do mundo, saiu vencedor todas as vezes? Que coalizões foram formadas e quem fez quais concessões? E por aí vai, né, gente? Por aí vai. Então, só para você ter uma ideia assim, do geral do livro, eu vou citar alguns títulos do seu prefácio. Vamos ver onde está o prefácio do livro aqui, acho que está aqui no fundo. Você ter uma ideia do conteúdo dele, né? Do conteúdo. Sobre o que é que ele fala. A gente lendo o prefácio do livro, está aqui no começo mesmo. A gente lendo o prefácio do livro, a gente tem uma ideia geral do livro. Então, vou ler aqui. Prefácio. Como surgiu este livro? Capítulo 1. A degradação do poder. Capítulo 2. Entender o poder, como funciona e como mantê-lo. Capítulo 3. Como o poder ficou grande. A ascensão inquestionada de uma hipótese. Capítulo 4. Por que o poder está perdendo força? 5. Por que as vitórias esmagadoras, as maiorias políticas e os mandatos claros são cada vez menos frequentes? A degradação do poder na política nacional. Capítulo 6. Pentágonos versus piratas. O poder minguante dos grandes exércitos. Capítulo 7. De quem será o mundo? De quem será o mundo? Vetos, resistência e vazamentos. Ou porque a geopolítica está sendo virada de cabeça para baixo. Capítulo 8. Gigantes assediados. Gigantes assediados. Porque o domínio das grandes empresas é hoje menos seguro? 8, né? Capítulo 9. O poder e a luta para conquistar almas, trabalhadores e mentes. Fala um pouco das igrejas aqui, religião católica, evangélicos. Capítulo 10. A degradação do poder. O copo está cheio ou meio vazio? Olha só, né? Capítulo 11. O poder está se degradando. E o que isso importa? O que podemos fazer?